Damos início a mais uma edição do JDDV2, onde o servidor continua em constante mudança, e esta semana não foi exceção. Temos novas construções a surgir nos terrenos dos jogadores, mostrando evolução e investimento em várias zonas da cidade, bem como progressos individuais que começam a destacar certos nomes dentro da comunidade. Ao mesmo tempo, continuam as limpezas e reorganizações, essenciais para manter o servidor funcional, ainda que nem tudo esteja a correr sem problemas. Entre avanços e dificuldades, esta edição traz também mais um momento importante, a atribuição de 4 novos pontos para o cidadão da semana, que poderão mexer com a tabela e alterar o rumo da classificação. Tudo isto e muito mais, nesta nova edição do JDD. Para dar início a esta edição, destacamos o avanço de mais uma obra em Trollpolis. A cidade já iniciou a construção da parte superior do cemitério, um projeto que começa agora a tornar-se visível no espaço urbano. Os primeiros sinais da estrutura já são notórios, especialmente na zona envolvente à catedral, onde o novo elemento começa a integrar-se na paisagem existente. Ainda numa fase inicial, a construção levanta curiosidade sobre o seu design final e o impacto que poderá ter na organização daquela área. Este avanço confirma que o projeto do cemitério não só saiu do papel, como já entrou numa fase ativa de desenvolvimento, marcando mais um passo na evolução da cidade. Após ter perdido o seu terreno para João, Bernas regressa agora à cidade de Trollpolis, marcando o início de uma nova fase no seu percurso dentro do servidor. A saída anterior levantou dúvidas sobre a sua continuidade, mas o regresso mostra que o jogador ainda pretende manter-se ativo. A perda do terreno não é um acontecimento leve, especialmente num servidor onde o progresso está diretamente ligado ao espaço e aos projetos desenvolvidos. Ainda assim, Bernas parece encarar a situação como uma oportunidade de recomeço, em vez de um fim. Em declarações, o próprio afirma estar motivado e garante que os jogadores podem esperar uma evolução significativa, deixando implícito que poderá voltar com novas ideias, possivelmente mais estruturadas do que anteriormente. A comunidade, por sua vez, mantém uma postura dividida, a quem acredite que este regresso pode marcar um ponto de viragem positivo, enquanto outros questionam se Bernas conseguirá recuperar o ritmo e a consistência necessários para se afirmar novamente. Para já, o cenário é simples, um jogador que perdeu tudo, mas que decidiu voltar. Resta saber se esta nova fase será suficiente para transformar motivação em resultados concretos dentro de Trollpolis. Lupao afirma estar novamente próximo de terminar a sua dívida, garantindo que encontrou o mercado eficiente para gerar dinheiro e finalmente resolver a situação. Segundo o próprio, esta poderá ser a oportunidade que faltava para encerrar um dos problemas mais antigos do seu percurso no servidor. A comunidade, no entanto, reage com cautela. Muitos cidadãos mostram desconfiança, pois recordam o que Lupao fez no passado. Ainda assim, há quem defenda que Lupao merece uma nova oportunidade, acreditando que desta vez o desfecho possa ser diferente. Contudo, surge um fator inesperado que complica ainda mais a situação. Mesmo recebendo trolhas, a dívida não está a diminuir devido a um problema do próprio servidor. Este erro técnico já foi reportado e impede que o progresso seja refletido corretamente, criando um bloqueio que vai além da capacidade do jogador. Assim, o cenário torna-se ainda mais incerto. Entre tentativas reais de resolver a dívida e um sistema que não responde como esperado, Lupao continua preso a uma situação que, por agora, depende não só dele, mas também da correção deste problema técnico. Os problemas relacionados com o nível máximo das skills continuam a afetar o servidor, impedindo o avanço normal da progressão dos jogadores. Atualmente, o limite encontra-se no nível 97, o que bloqueia qualquer evolução além desse ponto. Esta situação levou à pausa do projeto que previa o aumento do limite até ao nível 200, uma atualização bastante aguardada pela comunidade. A expansão permitiria continuar o desenvolvimento das skills, mas as dificuldades técnicas encontradas obrigaram à suspensão temporária do plano. Enquanto os problemas não forem resolvidos, os jogadores terão de se manter no nível atual, ficando em aberto quando será possível retomar o projeto e desbloquear novos níveis de progressão. Após um período de ausência, Mix foi novamente avistado na cidade de Trollpolis, marcando o seu regresso e despertando a curiosidade da comunidade. A sua presença não passou despercebida, especialmente tendo em conta o silêncio que acompanhou o seu afastamento. Sem declarações ou sinais claros das suas intenções, começam a surgir especulações: estará apenas de passagem, ou prepara algo maior? O histórico do jogador leva muitos a acreditar que este regresso pode não ser coincidência. Para já, tudo permanece em aberto. Apenas uma certeza: Mix voltou,
e a pergunta mantém-se: o que será que anda a planear? Geleia Place tem vindo a demonstrar um maior envolvimento na evolução da cidade de Trolhópolis, participando de forma mais ativa em diferentes aspectos do servidor. Este aumento de presença não passou despercebido, levando vários jogadores a reconhecer o seu esforço recente. A consistência nas suas ações e a disponibilidade para contribuir começam a posicioná-lo como um jogador cada vez mais relevante, especialmente numa fase em que a cidade depende de participação ativa para continuar a evoluir. Aos olhos da comunidade, Geleia Place surge agora como um jogador promissor, levantando a expectativa de que este envolvimento possa traduzir-se em projetos concretos e impacto real nos próximos tempos. Depois de um período marcado por menor atividade, onde está oficialmente de volta ativa em Trollhândia, e desta vez com um objetivo claro: avançar com o seu projeto, que até agora se encontrava praticamente parado. A sua ausência relativa fez com que perdesse algum protagonismo dentro da cidade, especialmente numa fase em que outros jogadores começaram a ganhar destaque com novos projetos e evolução constante. Este regresso surge, por isso, não só como uma continuação, mas quase como uma necessidade de recuperar espaço e relevância. Segundo o próprio, a intenção agora é diferente: há mais foco, mais vontade de avançar e menos margem para adiamentos. Ainda assim, a comunidade mantém alguma cautela. O histórico recente levanta uma questão simples: será que desta vez o projeto sai mesmo do papel? O contexto também não é o mais fácil. Com vários projetos já em andamento e maior exigência na cidade, Only terá de mostrar consistência para voltar a afirmar-se. Para já, o cenário está definido: voltou, prometeu, agora falta cumprir. O governo de Trolhópolis voltou a apelar à comunidade, pedindo aos jogadores que apresentem ideias para o jardim da cidade, numa fase em que o projeto continua sem uma direção clara e enfrenta dificuldades reais para avançar. O principal desafio está na dimensão do espaço, considerada demasiado grande para avançar sem um plano bem estruturado. Ao mesmo tempo, o jardim terá obrigatoriamente de respeitar um tema específico e encaixar visualmente com os arredores, o que reduz drasticamente as opções e torna qualquer decisão mais crítica. Este equilíbrio entre liberdade criativa e coerência urbana tem gerado bloqueios no desenvolvimento, levando a atrasos e a uma sensação de que o projeto ainda não encontrou a sua identidade. Há mesmo quem comece a questionar se o problema está apenas nas limitações, ou na falta de uma visão concreta desde o início. Com este novo apelo, o governo tenta trazer novas perspectivas e ideias frescas, mas também divide a responsabilidade com a comunidade. A pressão agora aumenta: se surgirem boas propostas, o projeto pode finalmente avançar; caso contrário, o jardim corre o risco de continuar parado, tornando-se mais um plano que demora demasiado tempo a sair do papel. A possível zona de mercados em Trolhópolis começa finalmente a sair do campo das ideias, com os jogadores envolvidos no projeto a definirem uma base inicial que servirá de ponto de partida para o desenvolvimento futuro. Embora ainda numa fase inicial, esta base representa um passo importante, permitindo organizar melhor o espaço e dar direção ao que poderá vir a ser uma das áreas comerciais mais relevantes da cidade. Até agora, a falta de estrutura dificultava qualquer avanço consistente, algo que começa agora a mudar. Os envolvidos no plano passam assim a ter condições para, no futuro, começar a trabalhar de forma mais concreta, seja na construção, organização ou definição do funcionamento da zona. Resta agora perceber se este arranque se traduzirá em progresso contínuo, ou se o projeto ainda irá enfrentar obstáculos antes de se afirmar como realidade dentro de Trolhópolis. Agora iremos falar do cidadão da semana, mas primeiro iremos passar alguma publicidade. Tens alguma informação boa para partilhar ao povo? Partilha com o JDD. É muito fácil, basta entrares no site, ires até ao fim e escreveres o teu nome, um título e a informação. Além disso, ainda podes meter uma imagem do acontecimento. E para não falar que ganhas 5T por venderes uma informação ao JDD. O JDD também possui planos com vários benefícios. Com o código JDD10 ganhas 10% em todos os planos. Agora sim, chegamos ao momento mais aguardado, o cidadão da semana. Antes de atribuir os novos pontos, olhamos para a tabela atual. Dave liderava com 4 pontos, seguido por Ferraz com 2 pontos. Esta semana, estavam em jogo 4 pontos, e a distribuição acabou por trazer algumas mudanças, mas sem alterar a liderança. Dave soma mais um ponto, passando para 5 pontos e reforçando o primeiro lugar. Ferraz também acrescenta um ponto,
ficando agora com 3 pontos e mantendo a segunda posição. A grande novidade vai para Nelson, que entra diretamente na tabela e soma 2 pontos, marcando presença logo com impacto. A classificação começa a ganhar forma, com novos nomes a entrar na disputa e a pressão a aumentar nas próximas semanas. Parabéns a todos os destacados desta edição. E assim fechamos mais uma edição do JDED, onde entre avanços, regressos, problemas e novas ideias, fica claro que Trollolândia continua longe de estar parada. Projetos começam a ganhar forma, outros ainda procuram direção, e alguns jogadores começam a destacar-se enquanto outros precisam de responder. O equilíbrio está longe de definido, e isso só torna tudo mais interessante. Obrigado a todos os que acompanham e continuam a fazer parte destas histórias. Voltamos na próxima edição, daqui a 15 dias.